Amigos, bem-vindos no canal Espiritismo do Século XXI. Ficamos felizes, honrados com o acompanhamento, com a presença de vocês e continuaremos no propósito de conversar sobre a vida de Saulo, desde a sua origem como Saulo até a sua missão maravilhosa, que foi a divulgação do cristianismo. Utilizando, claro, um livro psicografado por Chico Xavier, de autoria de Emmanuel, que conviveu com todos esses personagens contidos aqui no nosso romance mediúnico e que retrata a vida inicial dos primeiros cristãos. Antes, não esqueça de ficar inscrito no canal, é só clicar nesse sininho aí, ficar inscrito, se inscrever no canal. Por quê? Porque cada episódio você recebe uma notificação. É importante que se inscreva, se torne um inscrito no canal. É importante também que dê o like, clique no positivozinho ali, para que dê o like, porque isso é importante para nós, é importante para todos nós aqui do canal, porque o YouTube divulga, E a nossa ideia, que é divulgar o cristianismo, divulgar o espiritismo, vai permanecer, Não esqueça do like, não esqueça de se inscrever. Outro detalhe importante que eu acho é compartilhar, divulgar o canal e esses episódios. Isso é fundamental. Bom, no episódio anterior a gente disse que João Marcos, que é o futuro São Marcos, evangelista, Saulo de Tarso e Barnabé saíram de Jerusalém, estavam na casa da irmã de Barnabé, lá em Jerusalém, e vão para Antioquia, onde Barnabé era o coordenador do grupo cristão lá em Antioquia. E eles vão para lá. Antioquia fica na Turquia, que é próximo a Jerusalém, próximo a Israel, faz divisa com o país Israel, Então, João Marcos, Saulo e Barnabé voltam para Antioquia. João Marcos era um garoto, uma criança, em tenra idade, E João Marcos estava extasiado na contemplação daquelas paisagens, da Turquia até Israel. Enquanto isso, Saulo de Tarso e Barnabé ficavam entretidos, conversando, se palestrando e, inclusive, se preparando para os interesses gerais do Evangelho do Cristo. Porque fazia poucos anos que Cristo tinha morrido, tinha desencarnado, e eles, principalmente Saulo e Barnabé também, claro, estavam interessados na divulgação do cristianismo. E isso era uma conversa diária dele, E o Saulo, na conversa dele com Barnabé, ele se mostrou sumamente impressionado com a situação que ele encontrou lá em Jerusalém, na Igreja do Caminho lá em Jerusalém. Por quê? Pedro já não estava mais, Tiago tinha sido assassinado, E quem estava, o João saiu, mudou, foi embora da cidade, Filipe, e ficou ali, foi o Tiago, O Tiago do Cefas, da Cleófas, filho de Cleófas, E ele que ficou coordenando Jerusalém. O Saulo estava preocupado porque a igreja de Jerusalém não estava mais seguindo aqueles princípios cristãos, estava muito agregada aos interesses e às coisas do judaísmo, E Pedro estava em Jope
saiu ali porque ele saiu da prisão, foi libertado, né, pelos espíritos, né, nós falamos isso, né, no capítulo anterior. E Saulo queria avistar-se com Pedro, mas os companheiros falaram: é bom que você não vá, porque Pedro, se descobrir que Pedro está por aí, é complicado. Os fariseus, os homens do Sinédrio, pode vir aqui e pode determinar a prisão de todo mundo. Todo mundo estava vigilante, né? Mas eles ficaram muito preocupados e eles resolveram não ir, né? Por quê? Porque a morte de Tiago, ela tinha sido reclamada, o corpo tinha sido reclamado para o grupo, né? E os responsáveis foram os homens do Sinédrio e do Templo de Jerusalém. Qualquer movimento mais grave, mais importante, poderia dar aso à tirania desses prepostos de Herodes, né? Aí Saulo dizia, né, para Barnabé: francamente, Barnabé, regresso de ânimo quase abatido aos nossos serviços de Antioquia. Porque Saulo já estava lá em Antioquia com Barnabé e o grupo, não é? Mas ele estava meio desanimado, né, com a situação que ele encontrou lá em Jerusalém. Aí Saulo ainda diz assim: Barnabé, Jerusalém dá a impressão de um profundo desmantelo e uma acentuada indiferença pelas lições de Jesus. Quer dizer, o Saulo percebeu isso e falou isso para o Barnabé. As altas qualidades de Simão Pedro na chefia do movimento não deixa dúvida, realmente ele é um líder, é um responsável, mas precisamos cerrar fileiras em torno dele, né? Ele saiu de lá, estava em Jope, né? Então ele estava preocupado, ele sabia que Pedro era bom, né? Então o Saulo estava dizendo isso e disse ainda: mais que nunca eu me convenço da sublime realidade de que Jesus veio ao que era seu, mas Jesus não foi compreendido, sabe, Barnabé? Porque o que eu vi lá em Jerusalém é a falta de compreensão de Jesus, sobre Jesus, né? E Barnabé falou: é isso mesmo, Saulo, eu confio antes de tudo no Cristo, depois espero muito de Pedro. Mas Pedro não estava lá, né? Aí Saulo falou para Barnabé: Barnabé, precisamos considerar que em tudo deve existir uma pauta de equilíbrio perfeito. Enquanto isso, o João Marcos, né, no caminho, né, ficava ouvindo, né, a conversa dos dois. E ainda Saulo falou: não poderemos fazer sem o Mestre, mas não é lícito esquecer que Jesus instituiu no mundo uma obra eterna e para iniciá-la escolheu 12 companheiros, né? Pedro era um deles, né? Pedro era um dos discípulos, né? Estes companheiros nem sempre corresponderam à expectativa do Senhor, né? Contudo, não deixaram de ser os escolhidos. Ou seja, o próprio Saulo está dizendo: Jesus escolheu 12, mas não corresponderam às expectativas de Jesus. Jesus queria mais, né? Vamos dizer assim, né? Então, precisamos examinar a situação de Pedro, que está foragido. E ele Saulo, né, falou, né, sem contestação, é o chefe legítimo, é o colégio apostólico. O seu espírito superior, né, está afinado com o pensamento de Jesus em todas as circunstâncias, mas de modo algum, Barnabé, ele tem condição de fazer tudo, de operar, de desenvolver tudo sozinho. Como sabemos, dos 12 amigos de Jesus, 4 ficaram em Jerusalém, com residência fixa, mas os outros se foram, né? João foi obrigado a se retirar, né, depois da morte do seu irmão, né, do Tiago. Filipe foi compelido a abandonar a cidade com a família. Aliás,
quando se fala em família, a gente entende que duas irmãs, filha de Filipe, estavam com ele lá na casa do caminho, né? Tiago, agora, um dos quatro, voltou para a comunidade dos fariseus, né? E Pedro precisava da cooperação dele, estava em Jerusalém também, mas está para Jope, né? É bom que se diga que Jesus não era excessivamente contra judeus, ele era contra os fariseus, né? É um grupamento, é um tipo, né, do tipo judaico, né? E Jesus sempre combatia os fariseus o tempo todo, né? Aí Saulo falou: Barnabé, eu tenho uma ideia, e que parece vir do alto. E disse para Barnabé: Barnabé, eu suponho que o cristianismo não atingirá seus fins se esperarmos tão só dos israelitas anquilosados no orgulho da lei, ou seja, presos ao orgulho da lei. Jesus afirmou que seus discípulos viriam tanto do Oriente quanto do Ocidente, ou seja, de todo lado, né? Saulo dizia. Jesus afirmou categoricamente que os seus discípulos viriam de todo lado. Nós, Saulo continua, nós pressentimos a tempestade. Eu, principalmente, que conheço os seus paroxismos, né, os seus conflitos, por haver desempenhado um papel de verdugo, de perseguidor dos primeiros cristãos, precisamos atrair esses discípulos. Olha, Saulo de Tarso, no comecinho ali, conversando com o Barnabé, já tinha a ideia de que precisava arrebanhar, arregimentar mais discípulos. E Saulo ainda falou, só assim nós poderíamos reintegrar-se no movimento em função da universalidade, de mostrar um Jesus para todo. Barnabé se espantou com aquilo, né? E Saulo percebeu que Barnabé se espantou e falou: Barnabé, é natural prever com isso muitos protestos, lutas enormes, no entanto, não vejo outros recursos. Nós temos que ir atrás. Não é justo esquecer os grandes serviços da igreja de Jerusalém, encabeçada por Pedro, que cuidou dos necessitados, cuidou daqueles que mais precisavam mesmo, né? Então, existem outros setores da atividade, outros horizontes especiais que precisam de Jesus, precisa de conhecer Jesus, né? E Saulo falando isso para Barnabé e João Marcos ali escutando no caminho, né? Saulo ainda diz assim: poderemos atender a muitos doentes, ofertar um leito de repouso aos mais infelizes, mas sempre houve e haverá corpos enfermos, cansados em qualquer lugar da terra, Barnabé. Então, Saulo estava decididamente a espalhar a ideia do Cristo. Ele queria levar essa boa nova, né? O Evangelho, né? Mostrar a exemplificação de Jesus, que renova as noções de dor, de sofrimento, né? Então, Saulo ficou explicando para o Barnabé a necessidade de se levar o cristianismo. Barnabé ficou meio entusiasmado com aquilo, depois pensou um pouquinho e falou: entretanto, Saulo, esse empreendimento não deveria ter a iniciativa do grupo de Jerusalém? Então Barnabé entendia que Pedro e o grupo lá de Jerusalém era, vamos dizer, o centro, a chefia do movimento cristão. Aí Barnabé falou: será que não tem que conversar com o chefe, com Pedro? Apesar do Pedro não estar ali mais, né, ter saído, fugido, né?
Saulo falou, não, acho que não. Seria absurdo agravar as preocupações de Pedro. Ele está muito atarefado, com muita perseguição, né? Excede a tudo esse movimento de pessoas necessitadas e abatidas, convergentes de todas as províncias que lhe baterem a porta. E era muita gente que procurava ali, né? Então, Saulo achou que não deveria preocupar. Simão Pedro estava impossibilitado para desdobrar essa tarefa, né? E Barnabé ainda pergunta, Saulo, e os outros companheiros? Aí Saulo falou, Barnabé, os outros vão protestar. Principalmente agora que o judaísmo vai absorvendo os esforços apostólicos. É justo prever que vamos encontrar muitos clamores, muitas dissensões, né? A própria natureza dá lição nesse sentido. Não clamamos tanto contra a dor? Saulo ainda falou. E quem nos traz maiores benefícios? Às vezes nossa redenção está naquilo mesmo que antes nos parecia uma verdadeira calamidade. Aí Saulo ainda fala assim, é indispensável sacudir o marasmo da instituição de Jerusalém. Saulo entendeu que lá estava meio marasmo, né, meio parado, né? Chamando os incircunscritos, né? Os incircuncisos, melhor dizendo, aqueles que tinham submetido à circuncisão, os pecadores que que esteja fora da lei, né? Chamava só aqueles que tinham sido submetidos à circuncisão, né? Somente esses. É indispensável sacudir, mudar isso, né? De outro modo, dentro de alguns poucos anos, Jesus será apresentado como um aventureiro vulgar desse jeito. Vamos esquecer de Jesus, né? Natural, Saulo ainda fala assim, o Barnabé, depois da morte de Simão Pedro, os adversários dos princípios ensinados por Jesus acharão grande facilidade em deturpar as anotações de Levi ou de Mateus, né? Então, ele ainda fala que a boa nova, ou seja, o evangelho, será aviltada se alguém perguntar pelo Cristo daqui a 50 anos, por exemplo. Terá como resposta que o mestre foi um criminoso qualquer, comum, e espiou, e sofreu, e morreu na cruz, né? Então, Saulo falou, não concordo em restringir o evangelho só em Jerusalém. E isso é condená-lo à extinção. Tem que sair. Necessitamos levar a notícia de Jesus para outras gentes, outras pessoas, outros lugares novos, outras estradas novas, né? Então será justo, ele ainda fala assim para Barnabé, será mesmo justo que também façamos anotações do que sabemos de Jesus e de sua divina exemplificação. Eu abro só um detalhe aqui. Então, Saulo já estava querendo levar a notícia de Jesus. Naquela época não tinha jeito de comunicar, a não ser boca a boca, né? E alguma carta ali, né? Ele queria levar a notícia, levar boca a boca, né? A notícia de Jesus, né? E ele ainda fala assim, é bom que em vez de ficar preso somente no Evangelho de Levi ou Mateus, a gente tem que escrever também, porque ele ainda fala assim para Barnabé, Levi não escreveu tudo que aconteceu, muita coisa que aconteceu não foi escrito, há situações e fatos que não foram registrados no Evangelho de Mateus. Saulo da pergunta, não seria importante que Pedro, João também anotassem suas observações? Eles viveram com Jesus o tempo todo, né? Então, isso ele deu a ideia, né? Que ele queria que marcasse, que ficasse estabelecido, né? Eu só abro também um detalhe importante. No futuro, Paulo de Tarso escreve muita coisa, muitas cartas, epístolas, para difundir e divulgar a ideia de Jesus. Por isso que eu sempre digo, e não só eu,
Os historiadores dizem que o cristianismo ele dependeu e depende estruturalmente de Paulo de Tarso. Então aquelas ideias davam uma perspectiva muito sedutoras para Barnabé, né? Barnabé viu que ele era justo, né? E disse para Saulo: Saulo, tem razão, precisamos pensar nesse serviço. Como fazer isso? Como difundir, divulgar a ideia? Aí Saulo falou: oh, Barnabé, ora, se quiseres se afiar a qualquer esforço nesse sentido, podes contar com a minha cooperação incondicional. Saulo fala para Barnabé: nosso plano, ou melhor dizendo, o meu plano, Barnabé, seria na organização de missões abnegadas, só com o objetivo de servir, de forma absoluta, a difusão da boa nova do Cristo. Saulo diz, ele imaginou missões, viajar. E ele ainda fala assim: Barnabé, a gente pode começar, por exemplo, em regiões não de todo desconhecidas, mas formaríamos o hábito de ensinar as verdades evangélicas aos mais vários grupamentos. Em seguida, terminada essa experiência, nós demandaríamos, nós viajaríamos para outros lugares, levando sempre a lição do Mestre para outras gentes, outras culturas, outras pessoas. Então, na cabeça, na mente, na predestinação de Saulo já estava isso. E nós vamos observar, durante a nossa conversa, que ele viaja muito, né? Que ele leva muito a ideia do Cristo. Aí, o companheiro de Saulo, Barnabé, começa a pensar no primeiro programa. Aí ele fala assim: ô Saulo, já há muito tempo eu tenho necessidade de voltar na minha terra, a fim de resolver alguns problemas em minha família. Só lembrando, Barnabé, ele é de origem de Chipre, né? Ilhas perto da Grécia. Ele era de lá, ele é chipriano, né? Então Barnabé fala: eu tenho que voltar lá. Ainda fala assim: eu estou informado, eu sei, Saulo, que lá é habitada por um grupo de pessoas muito simples, mas muito generosas. Eu acho que lá a gente colheria belos resultados nesse empreendimento. Né? Quer dizer, então Barnabé deu ideia para Saulo para começar a viajar para Chipre. Aí Saulo achou eu interessante e falou: pode contar comigo, né? Resolutamente, pode contar. A situação requer o concurso de irmãos corajosos e a igreja do Cristo não poderá vencer nada com comodismo. Aí ainda fala assim: Barnabé, eu comparo o evangelho a um campo infinito que o Senhor Jesus nos deu a cultivar. E é isso que ele vai fazer. É isso que ele vai fazer. Barnabé reconheceu aquela excelência do projeto e falou: ô Saulo, temos que examinar uma questão. Dinheiro. Não temos dinheiro, como é que faz? Vai gastar, vai viajar, nós vamos comer, nós vamos viver, nós precisamos de dinheiro, né? Eu tenho alguns recursos, mas é insuficiente para atender todas as despesas dessas viagens, né? Dessa primeira viagem, por exemplo, né? Por outro lado, não seria possível a gente pegar dinheiro das igrejas, ou de Jerusalém, ou de Antioquia, porque já tem os afazeres, tem as dificuldades, né, em cada lugar, né? Então, ele foi claro, né? Como é que faz? Aí Saulo falou: claro, absolutamente. Onde nós pararmos, Barnabé, eu vou exercer o meu ofício. Qual que é o ofício de Saulo? Tecelão, né? Por que não? Ele diz. Qualquer aldeia paupérrima, pobre, tem sempre teares de aluguel.
Então, vou alugar, vou montar um tiar, uma tenda móvel, né? Barnabé até achou graça daquilo, né? E falou, ô Saulo, esses sacrifícios não são poucos não são pequenos não. É um sacrifício muito grande, né? Você não imagina essas dificuldades imprevisíveis que virão, né? Aí o Saulo falou, por que eu vou preocupar com isso? Certo? Se Deus não me permitiu a vida em família, foi para que me dedicasse exclusivamente ao serviço dele. Por onde passarmos, montaremos uma tenda bem singela. E onde não houver tapetes a consertar e a tecer, barracas, etc., vai aparecer sandálias para consertar. E eu conserto sandália muito bem. Vou ganhar dinheiro com isso, né? Aí o Barnabé ficou entusiasmado com aquilo. E o resto da viagem foi falando sobre esse projeto, né? Então, tinha uma necessidade de submeter a aprovação da igreja de Antioquia. Mas tinha que pensar também no João Marcos, né? O João Marcos estava junto, né? E era o garoto que a mãe recomendou para Saulo e Barnabé. E eles voltaram para Antioquia. Então, nisso tudo, nesse capítulo, que já está chegando no final, a gente tem a certeza e a gente percebe que o projeto de Saulo de Tarso começou nessa viagem. E aí nós vamos ver depois, essas viagens vão ser várias viagens, e Saulo vai trabalhar, vai difundir, vai divulgar e vai levar as ideias do Cristo, com certeza, né? Então eles vão lá para Antioquia, vão conversar, tem mais um grupo de pessoas lá em Antioquia, né? E com isso a ideia vai amadurecendo e eles vão começando a preparar esse empreendimento de sair para o mundo, né? Falando de Jesus. Foi assim que começou o cristianismo, né? Por isso que esse grupo, né? Esses episódios, eu coloquei o nome de o início do cristianismo, né? Começou assim, né? Tá bom? Mais uma vez, chegamos mais ao final desse episódio, nós agradecemos tremendamente, né? Agradecemos, damos um abraço em todos vocês e um beijo carinhoso no coração de cada um. Até a próxima.